Pinguins são seres muito fofinhos e atrapalhados. Podiam até fazer parte de um filme da Sessão da Tarde. Mas o fato é que eles parecem ser atrapalhados até demais. Você já viu o jeito que eles andam? Ficam o tempo todo se balançando de um lado pro outro. Parece que vão cair a qualquer momento. Isso não parece ser uma locomoção nada eficiente. A impressão que dá é que eles gastam muita energia e tempo para conseguir ir simplesmente de um lugar para o outro, se a gente comparar com outros animais do seu tamanho. E essa ineficiência parece ser culpa da falta de uma coisinha bem importante: os joelhos. Cadê o joelho dos pinguins? Como é que é possível essas aves, além de não conseguirem voar, também nem sequer serem capazes de andar direito? Por que a evolução fez isso com esses bichos? Bom, é isso que vamos descobrir agora. Vamos nessa! Olá, criaturas da internet, eu sou Davi Calazans e você está assistindo a mais um episódio do Ponto em Comum, que só se tornou uma realidade graças a você e também aos meus incríveis apoiadores, que provavelmente iriam ficar impressionados como pinguins não têm uma vida nada fácil. Os ventos gelados da Antártica estão começando a ficar ainda mais frios. Já é o fim do verão no hemisfério sul. Já estamos entrando em abril e o fim da temporada de alimentação chegou. O banquete terminou até mesmo para os imperadores, os pinguins imperadores. Eles são a maior espécie de pinguins desse mundo, podendo chegar a mais de 1,20 m de altura e pesar 45 quilos, o que é bastante para uma ave e bastante também até mesmo para essa espécie. O mesmo indivíduo que chega a 40 pode ter um peso normal bem mais baixo, tão baixo quanto apenas 20 e poucos quilos, ou seja, praticamente metade do peso. Ou seja, eles dobram de peso durante o verão e depois, de barriga cheia, começam a fazer algo que não parece ser exatamente a sua especialidade. Eles começam a andar. Então imagina só, se essas aves já não parecem ser muito boas em caminhar sobre condições normais, imagina o quanto é difícil para elas quando estão completamente de barriga cheia, quando estão ainda mais redondinhos e com movimentos mais limitados. Nesse caso, o seu centro de gravidade muda, ele fica mais alto e para frente, o que quer dizer que indivíduos ficam mais instáveis, tendendo a cair, principalmente para frente. E por sua vez, isso faz com que o balançado lateral aumente e com que eles pareçam ainda mais desengonçados. E energeticamente falando, as coisas ficam ainda mais ineficientes do que de costume. Não, mas agora o que é pior de tudo é que é justamente nessa hora que eles vão precisar mais do que nunca da sua locomoção. É um caminho que começa lá na costa antártica e vai entrando cada vez mais no frio do continente, chegando até 120 quilômetros de distância. Que para nós humanos isso já é um trajeto absurdamente longo, mas agora imagina só o que é 120 quilômetros para um pinguim que tem pés compridos demais, pernas muito curtas e parecem não ter joelhos. Agora a gente já chegou? Ainda não. Vamos estar perto? Ainda não. Já estamos perto? Não, chegou? ainda Então, não. é uma verdadeira peregrinação que não parece ter fim. Muita energia é gasta ao longo de muito tempo. Mas essas criaturinhas simplesmente não têm opção. Elas precisam fazer isso, pois lá, no destino final, onde parece não ter absolutamente nada de bom, nenhum recurso e ser uma versão gelada do próprio inferno na Terra, que para essas aves, nesse lugar, é na verdade um lugar ideal para se encontrar um parceiro. É onde a próxima geração vai nascer. Lá eles ficam durante 4 meses sem se alimentar, durante um dos invernos mais rigorosos do planeta. E para saber como isso é possível, basta você escutar o nosso podcast exclusivo para apoiadores. E se você ainda não é um apoiador, basta clicar bem aqui. Vai lá. Bom, mas então, esse é um momento precioso que os pinguins não podem perder de jeito nenhum. A continuidade da espécie inteira depende disso. Ela depende que eles cheguem até lá com o seu andar frágil e sem joelhos. Eles são gordinhos e, por causa disso, mais instáveis. O chão congelado é escorregadio e às vezes é inclinado ou até vertical.
Pinguins, ainda mais pinguins imperadores, parecem precisar muito de uma forma de andar mais eficiente, menos desengonçada, sabe? Eles parecem precisar de joelhos. Veja, por exemplo, nós. Assim como pinguins, humanos são bípedes e andamos com a planta do pé encostada no chão para dar apoio. Mas diferentemente deles, nós somos excelentes em andar e correr longas distâncias. Assim, talvez você não em específico, mas humanos no geral. A nossa caminhada é mais eficiente porque em relação a pinguins, temos proporcionalmente pés maiores, pernas mais longas e temos joelhos. Imagina só como é não ter joelhos, andar por aí sem dobrar as pernas. Com certeza a gente gastaria mais energia. Nossa, como eu estou gastando mais energia! Por essas e outras que pinguins têm um gasto energético tão alto, porque eles não têm joelhos e precisam ficar andando, balançando o corpo de um lado para o outro, de um jeito feio, esquisito, né? Não, não é. Essa é apenas uma impressão que nós temos quando observamos eles andarem. Na realidade, não são os joelhos, mas as pernas curtas que fazem o custo energético ser alto e esse balanço lateral ser necessário. E outra, esse balanço não torna as coisas mais difíceis. Na verdade, a locomoção fica mais fácil. Esse andar supostamente desajeitado aos nossos olhos é, na verdade, um cuidadoso movimento rítmico, em que o próprio peso do bicho serve como uma espécie de pêndulo, que vai da esquerda para a direita e vice-versa. Quando o pêndulo chega ao fim do seu movimento em um dos lados, o indivíduo para por um instante e a energia cinética de movimento é transformada e guardada como energia potencial. Já quando volta a se mover em direção ao centro, essa energia potencial volta aos poucos a ser energia cinética. E depois, indo para o extremo oposto, mais uma vez, vira potencial. E isso, meus amigos, é a maneira mais eficiente que essas aves encontraram para caminhar, para compensar não a ausência de joelhos, mas o fato de terem pernas tão curtas. Inclusive, eles possuem sim joelhos e são feitos inteiramente de estruturas iguaizinhas às do nosso. A diferença é que a articulação deles não está à mostra, ela fica escondida dentro do que parece ser o seu tronco, debaixo de penas, pele e gordura. Basta tirar um raio-x para a gente poder ver claramente como eles possuem joelhos e é bem parecido com o nosso. Agora a pergunta que fica é: por que motivo eles são escondidos? Na vida não dá pra ter tudo. Às vezes você precisa escolher uma coisa em detrimento de outra. Imagina só, você tá aí deitado numa cama em uma noite bem fria e infelizmente o seu único cobertor é pequeno demais para você. Se cobrir o seu rosto, os seus pés ficam descobertos e passam frio. Mas se cobrir os pés, é o rosto que passa frio. Simplesmente não é possível ter o melhor dos dois mundos. Você obrigatoriamente vai passar a noite com uma parte do seu corpo com um certo desconforto térmico. E esse dilema do cobertor curto é o que chamamos de um trade-off. Esse conceito pode ser aplicado em uma infinidade de contextos. E para ver alguns deles, até inesperados, vai lá ver os stories que eu acabei de postar no Insta. Vai lá ver. Bom, mas um trade-off no contexto evolutivo é quando uma espécie precisa se especializar em uma de duas coisas. No caso de pavões macho, por exemplo, eles escolheram ter uma cauda grande, pesada e custosa de manter, que limita os seus movimentos na hora de procurar comida e fugir de predadores. Mas por outro lado, essa mesma cauda é muito atrativa para as fêmeas e isso é fundamental para que eles tenham filhos, para que passem os seus genes para as próximas gerações de pavões machos com caudas enormes. E assim também é o caso de pinguins, que o fato de terem joelhos escondidos pode realmente deixar a caminhada terrestre mais complicada. Porém, acontece que o que essas aves não têm de habilidade na terra, elas têm de sobra no meio aquático. Pinguins passam apenas 1/4 de sua vida na terra. O restante do tempo, ele fica na água. Lá é onde a vida acontece, onde existem presas e predadores para se caçar e fugir. Por isso que é lá que eles precisam ser mais ágeis. E de fato, eles são verdadeiros acrobatas que parecem voar debaixo d'água, sem esforço nenhum
em altas velocidades. Para ter uma ideia, nós humanos conseguimos nadar debaixo d'água com velocidades que chegam a um pouco mais de 3,2 km por hora. Já pinguins chegam a 35 km por hora. São mais de 10 vezes mais rápidos. E eles só são capazes de tamanha rapidez e habilidade por causa justamente do que os fizeram desengonçados na terra. Seus pés grandes, pernas curtas e o fato de terem joelhos escondidos torna esse animal muito mais hidrodinâmico. Por causa disso, que literalmente se parecem com uma bala, enquanto rasgam as águas congelantes do extremo sul. E esse formato hidrodinâmico mais arredondado também serve para reduzir a superfície corporal exposta ao frio antártico. E ainda, além disso, o mesmo formato que na Terra atrapalha a caminhar, na verdade, acaba ajudando a deslizar no gelo escorregadio, como se fosse um tobogã. Ou seja, não é que os pinguins andam errado, e sim o nosso julgamento humano é que está errado. Os nossos valores, o que para nós é bonito ou eficiente, as nossas regras, geralmente não se aplicam a outras realidades diferentes da nossa, como aqui pinguins e outras espécies vivem. Cada espécie chegou até aqui tão longe na história evolutiva por um motivo especial. Cada uma delas conseguiu de maneiras únicas sobreviver à grande luta da vida. Não existe essa de espécies desengonçadas, ineficientes ou inaptas demais. Se ela chegou até o exato dia de hoje, é porque ela conseguiu, no mínimo, ser a melhor na sua especialidade, apesar de todas as mudanças no seu mundo. E pinguins são exatamente isso, são vencedores que trilharam o seu caminho em um pequeno passo de cada vez. Por terem esse arranjo de pés, pernas e joelhos, pinguins são extremamente eficientes no meio aquático. Inclusive, já foi feito até um cálculo para uma espécie chamada pinguim de Adélia, e descobriram que quando estão com o estômago completamente cheio, com 1 quilo de krill, um camarãozinho bem pequeno, essas aves já possuem energia o suficiente para nadar por 200 quilômetros. Isso que é eficiência. Porém, essa mesma quantidade de comida só dá para 32 quilômetros de caminhada. Olha só a diferença. Ou seja, escolhas, né? É um trade-off, não dá para nadar e caminhar bem ao mesmo tempo. Eles optaram pelo que foi mais importante para salvar as suas próprias vidas. Diferentemente de porcos humanos, que não vão salvar a vida deles, mas a sua. Pois é, nós estamos muito próximos de criar em laboratório híbridos de porcos com humanos, que vão salvar ainda muitas vidas como a sua. E para saber como que isso vai acontecer, basta clicar bem aqui. Ou você pode ver esse outro vídeo relacionado, assim como o Alessandro, que tem um husky chamado Loki e talvez, assim como pinguins, também aguenta de boas um certo friozinho. E Alessandro, muito obrigado por apoiar o maior canal de divulgação científica do Nordeste. E não se esquece que quarta tem vídeo novo. Tchau!